Pessoal, a gente está falando aí, vamos falar agora na realidade sobre inexigibilidade de licitação, semana 3, dia 4. Primeiramente, o que é inexigibilidade? Inexigibilidade é algo que não é exigível, então não é exigível licitação. Nós temos dois pontos que são feitos por contratação direta, em duas situações. Quando ocorre o que? A inexigibilidade e quando ocorre a dispensa. Então, estou indo de trás para frente aqui no que o Eli Lopes Meirelles fala, tá? Então, observe-se que, embora sejam distintos em termos jurídicos, a inexigibilidade e a dispensa não se diferenciam em termos práticos. Isso porque os dois momentos o administrador promoverá o que? A contratação direta sem licitação. Então, nós temos duas situações que nós podemos ocorrer a contratação direta, ou seja, que eu não preciso licitar. Primeiro, contratação direta. A contratação direta ela pode ocorrer em duas situações, artigo 17, artigo 24. Licitação dispensada. Artigo 24. Dispensável, ok? Então, o primeiro, dispensada é obrigatória a dispensa, certo? Não posso licitar. E por a seu tempo aí o artigo 24 vai ser o que? Dispensável, uma faculdade, perfeito? Do administrador. Ele pode deixar de licitar e fazer uma dispensa, ok? Então temos dois casos. O primeiro é um ato vinculado, o segundo é um ato discricionário. Agora, no caso da inexigibilidade, vai ser o caso lá do artigo 25 e o artigo 13º. Em alguns casos ele vai estar concomitante quando se falar de serviços técnicos profissionais, ok? Então veja, Eli Lopes Meirelles vai falar inexigibilidade quando há impossibilidade jurídica de competição, ou seja, inviabilidade de competição, tanto por causa da natureza específica do negócio ou pelos casos objetivos sociais visados pela administração. Então não há como eu competir, perfeito? Então é isso que nós vamos ver agora. Artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal vai dizer que a regra é licitar. Temos as exceções que são fora a regra, certo? Ressalvados os casos aí, quais são? Artigo 17, que nós já falamos, artigo 24. Aqui, ato, o que? Vinculado, aqui ato discricionário. Então, se é discricionária, o administrador pode licitar, perfeito? Nós vamos ver agora o artigo 25. Esse aqui é o artigo 25, tá aqui embaixo. Artigo 25, fornecedor exclusivo, inciso 1º, contratação do setor artístico, inciso 3º, serviços técnicos especializados, é o segundo, tá invertido aqui, tá? Serviços técnicos, a gente vai ver aí quais são. Tem que ter natureza singular, complexidade, relevância e notória especialização do profissional. Primeiro aqui, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa, representante comercial exclusivos. Então, só quando eu for adquirir algo que for de fornecedor, produtor, empresa, representante comercial exclusivo. Vedado preferência de marca. Então, não posso, por exemplo, comprar uma caneta marca Bic. Se eu colocar a marca Bic, obviamente vai ter só uma fábrica que produz quem? A fábrica que é dona da marca Bic. Então, não posso. Devendo comprovação. Agora, é exclusivo? Sim, então você vai ter que comprovar sua exclusividade. Como que você vai comprovar? Através de atestado pelo órgão de registro do comércio local em que se realizaria a licitação ou a obra,
ou serviço pelo sindicato ou sindicato da federação ou confederação patronal, ok? Ou ainda pelas entidades equivalentes. TCU. O que o TCU fala a respeito disso? Nas contratações em que o objeto só possa ser fornecido por produtor, empresa, representante comercial exclusivo, é dever do administrador, do agente público, o quê? Confirmar a veracidade da documentação comprobatória da condição de exclusividade. Então você tem que confirmar, não basta ele me entregar uma certidão e eu não fazer uma confirmação dessa veracidade, ok? Se eu enquadrar em inexigibilidade e não seja inexigibilidade, vai configurar o crime previsto no artigo 89, que é o que? Detenção de 3 a 5 anos. Então tem que tomar cuidado com isso. Continuando aqui ainda com o Eli Lopes Meireles, ele vem trazer uma inovação que não está prevista aí na legislação, não está prevista na Lei 8666. Ele diz aqui que a exclusividade, se for exclusividade industrial, então eu tenho que verificar se ele é o produtor privativo no país, se ele é exclusivo no país. Agora, se for comercial, então ele é dos vendedores e representantes na praça. Então, conclusão: vendedor ou representante comercial exclusivo para efeito de convite é o único na localidade, então no município. Para tomada de preços é o único no registro cadastral, ou seja, na cidade, no estado. Normalmente é junta comercial quem faz isso, então é no estado. Para a concorrência, o único no país. Não entendi nada. Veja só. Você está fazendo uma inexigibilidade, perfeito? Você vai comprovar isso aqui, ó. Vai comprovar que ele é o quê? Exclusivo. Certo? Ele é exclusivo. Qual é o âmbito dessa exclusividade? É isso que não está na lei. É isso que o Eli Lopes Meireles está falando aqui. Quando for município, quando for estado e quando for âmbito federal. Então ele coloca aqui, quando for exclusividade industrial, indústria, é no país. Agora, quando for representante, vendedor ou representantes, ou seja, exclusividade comercial, então esse aqui é o que? Exclusividade comercial. Quando for no município, é o que? Quando for no município, para efeito de convite, é o único na localidade. Então, quando se enquadrar em na modalidade de convite, vai ser o que? Âmbito município. Quando for enquadrar em tomada de preço, âmbito aí estadual, registro cadastral aí, ok? E quando for na concorrência, aí é no país. Então é essa exclusividade aí, exclusividade comercial. É essa exclusividade que eu tenho que demonstrar que ele é exclusivo no município, exclusivo no estado ou exclusivo na federação, certo? No país como um todo, perfeito? Então é isso que o Eli Lopes Meireles vem trazendo. Não vi questão aí trazendo essas distinções aí, porque isso daí não tem nada escrito na legislação, tá? Então é mais o doutrinador que falava, agora já morreu. Artigo 25, ainda. Então, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial, agora sim, inciso 2º. Volta aqui, uma coisa importante. Aqui, para aquisição de material, equipamento ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante exclusivo, comercial exclusivo.
Aqui tem uma situação que o examinador gosta de colocar: caso de patentes. Está previsto aí caso de patente? Resposta é o quê? Não. Caso de patente, eu tenho que ainda assim comprovar a exclusividade, porque eu posso ter uma patente de um design de um produto, certo? Quando eu vou contar, por exemplo, vamos supor, vou colocar uma hipótese de que a caneta Bic tem um furinho lá na caneta, certo? Esse furinho na caneta, eu vou usar sempre esse exemplo, tá? Para ficar fácil para vocês aí. Esse furinho na caneta não precisa, nas outras canetas não tem. Mas vamos supor que esse furinho na caneta foi colocado pela Bic e ela foi patenteada. Quando você vai comprar uma caneta, faz diferença de ter esse furinho ou não ter esse furinho? Não faz diferença, certo? Então é irrelevante esse caso. E tem uma patente, percebe? Então, no caso de patente, é caso de inexigibilidade? Resposta: não. Tem que comprovar que ocorre o que? A inviabilidade da competição. Então, eu tenho que comprovar a inviabilidade de competição. Tá, e se tem um produto que só é feito por meio de uma patente, uma pessoa detém essa patente desse produto como um todo agora, então não existe nenhum outro produto, ainda assim tem patente? Tem, mas eu posso estar ganhando royalties dessa patente, então pode ter várias empresas produzindo e eu ganhando royalties em cima disso. Então também não é o caso, patente eu não enquadro como inexigibilidade. Para enquadrar como inexigibilidade de licitação, tem que verificar se tem ou não a inviabilidade da competição, perfeito? Então a patente por si só não comprova a inviabilidade da competição. Isso é importante. Questão, então, ficando maluco. Artigo 25, então, em especial, agora o segundo. Para a contratação de serviços técnicos enumerado no artigo 13º. Agora isso aqui, lembrar, não vi em prova ainda não, mas isso aqui é um rol taxativo. Então, o administrador não pode ampliar esse rol taxativo do artigo 13º, ok? Isso aqui é a corrente majoritária da doutrina. Então, para a contratação, lembra? Inexigibilidade é um rol exemplificativo. Artigo 13º, rol taxativo, tá? Então, lembra dessa distinção. Para a contratação de serviços técnicos enumerado no artigo 13º dessa lei, de natureza singular. Ok? Então não pode ter uma natureza corriqueira. Exemplo, vou contratar um escritório da advocacia por inexigibilidade de licitação para emitir pareceres jurídicos para o meu órgão. É natureza singular ou corriqueira? Corriqueira. Posso contratar por inexigibilidade de licitação? Resposta: não. Natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização. Vedada a inexigibilidade para serviço de publicidade e divulgação. Imagina por que existe isso aqui. Vou dar um exemplo. Lá em Singapura, aqui no Brasil não existe isso. Lá em Singapura ocorreu o quê? Tem muitas empresas no ramo de publicidade e propaganda e divulgação. Lá em Singapura diziam que para você eleger um deputado federal lá é mais ou menos em torno de 4 milhões, para você eleger um governador em torno de 20 milhões de reais, certo? Então veja, se você pegar e contar esses valores que você despende, para você investe, vamos colocar entre parênteses, entre aspas, não cobre depois o que você vai ganhar como governador ou como deputado. E agora? Como que eles fazem? Poderiam fazer lá em Singapura. Poderia chegar para as empresas aí de serviço de publicidade e falar para elas o seguinte: ó, você faz aí todo o trabalho de publicidade, caso eu me eleja, eu vou te dar alguns contratos aí por inexigibilidade de licitação, contratação direta. Muito bem. Pode ou não pode?
artigo 25 da Lei 8666 diz que veda a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Então não pode, justamente para evitar essas situações que poderiam ocorrer lá em Singapura, ok? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aqui tem os estudos tal, mas eu quero vir aqui agora. Artigo 25, eu vou ler o artigo 25 também, e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, ok? Depois de eu fazer essa pergunta, eu vou para o artigo 13º, vocês vão pensando, depois eu respondo. Artigo 25, inciso 3º agora. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, então, qualquer setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então, não posso contratar qualquer profissional do setor artístico que ele não seja, por exemplo, consagrado ou pela crítica especializada ou pela opinião pública. Quando cai esse artigo, cai esse inciso, cai a literalidade, ok? Agora, vou fazer uma pergunta para vocês. Eu posso... Isso aqui é uma questão que caiu para juiz federal aqui no DF, tá? Teve 97 vagas, 7 passaram para a segunda fase. Olha só, eu vou fazer então juntamente com os dois. Aqui, minha pergunta, eu posso contratar... Aqui, eu posso contratar... Vou colocar em amarelo aqui, que eu vou perguntar para você. Eu posso contratar profissional de setor artístico por inexigibilidade. Eu sou governador, tá? E agora eu tô querendo contratar um profissional do setor artístico com todas essas condições, mas para prestar serviço de publicidade e divulgação do governo. Posso ou não posso? E aí? Vou deixar um pouco você pensar aí. Eu ia pro 13º, mas não vou ir pro 13º. Então, continuando aqui, então, qual é... Deixa eu voltar aqui, vou deixar essa pergunta no ar. E agora eu vou... Agora você vai passar para frente o vídeo para escutar, né? Curiosidade é uma coisa que é brincadeira. Então aqui, contratação dos serviços técnicos enumerados. Quais são os serviços? Ó, estudos técnicos de planejamento para projetos básicos ou projetos executivos. Pareceres, perícias e avaliação em geral. Assessoria ou consultorias técnicas, auditorias financeiras. Assessorias ou consultorias técnicas, auditorias financeiras ou tributárias. Esse aqui eu vou cortar, que isso aqui foi vetado, tá? Vetado não, foi revogado pelo de baixo. O de baixo ampliou aqui, colocou tributários. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. Então aqui é o que? Fiscalização, não é execução. Ó, supervisão ou gerenciamento, não é a execução. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. Tratamento e treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Restauração de obras de artes e bens de valor históricos. Então, o que eu vou chamar a atenção para vocês aqui? Que mais cai? É isso aqui, ó. Inciso 5º, ok? Esse aqui cai, mas não tanto, mas cai mais quando vai, por exemplo, um IFAM, um IBRAM, ele cai, certo? Mas no modo geral, o 5º aí é o que mais cai em prova. Vamos lá. Então, para eu contratar por inexigibilidade, ele tem que ser um desses serviços técnicos quando eu for pensar nesse inciso 2 aqui, ó, para contratação de serviços técnicos, eu tenho que ser essa situação. Qual é a condição? Como nós já falamos, natureza tem que ser singular, não pode ser corriqueira. Então, aqui, muitas questões caem
o caso de defesa judicial, por exemplo, para sempre quando ocorrer uma determinada situação, ter um advogado para indenizar o Estado. Então configura uma situação corriqueira, não é uma situação pontual. O que seria uma situação pontual? Vamos colocar aqui, parecer. Então imagina, nós temos aí a Advocacia Geral da União que emite parecer, certo? Aí vem lá o presidente da República, malucão, e quer mudar aí a Previdência Social, perfeito? Quer alterar a Previdência Social do servidor público federal. O que vai acontecer? Ele vai pedir aí um parecer para a AGU relacionando aí a situação do país, mas percebe-se que o parecer ele tá precisando de quê? Está precisando, a AGU então pode fazer o parecer? Sim, mas para isso ela vai precisar de alguns dados técnicos aí. Então ele vai precisar de uma consultoria técnica da área tributária, certo? Por quê? Eles querem fazer um levantamento, isso aí é só hipótese, tá? Querem fazer um levantamento do quê? De qual é a real situação das receitas tributárias que nós temos. Os tributos, as contribuições sociais estão dentro dos tributos, tá? Tributos são o quê? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, dentro deles, nós vamos verificar se tem mais, são 5, mas eu vou colocar só esses aí que são o resto, estão lá no artigo 149 da Constituição Federal. Estou falando que está no artigo, acho que é o 2º ou 3º lá da lei de 1966, que é a lei tributária, Código Tributário Nacional. Tá. Por que eu quero fazer essa consultoria técnica? Para verificar se as receitas estão com problema mesmo, se nós estamos com insuficiência de caixa para pagamento dos funcionários públicos, como se fala, mas não se comprova. Então agora eu vou contratar por inexigibilidade de licitação, agora para fazer o quê? Esse levantamento. Eu vou contratar lá o tal do Sacha, a filha da Xuxa? Não, é um dos maiores tributaristas aí do Brasil. Então eu vou contratar a Sacha para emissão de um parecer aí da área, consultoria técnica aí da área tributária. Então, nesse caso vai ser uma natureza singular, é um parecer, ok, profissional, uma empresa com notória especialização, consagrado no Brasil como um todo, e vou correr o quê? Vai correr agora por inexigibilidade? Sim, perfeito. Agora, se fosse para causas corriqueiras, poderia? Resposta, não. Então essa minha consultoria técnica vai embasar o meu parecer aí, que vai servir para o Brasil como um todo, para a União como um todo, certo? Então, temos essa situação, perfeito? O que mais? Aqui embaixo, restauração de obras de artes de bens de valor históricos. Isso daqui quando não for o quê? Relacionado com a finalidade do órgão. Ou seja, se o órgão ele tem por finalidade algo relacionado a obras de arte, valor histórico, por exemplo, o IPHAN, o IBRAM, que são órgãos que estão relacionados a obras de arte, que tem relação com a finalidade deste órgão, então não vai ser por inexigibilidade. Aí vai recair lá em licitação dispensável, certo? Por que essa distinção? Inexigibilidade, ainda que seja uma contratação direta, ela é mais rígida, ela é mais cheia de detalhes, eu tenho que comprovar exclusividade, eu tenho que comprovar uma série de coisas aí dentro. E a dispensa ela é mais rápida. Então agora, por ser mais rápida, eu tenho que ter um cuidado maior. Então, para ter o cuidado maior, principalmente com a obra de arte, temos obras de arte aí do Volpe, mas não sei de quem, lá
não sei mais de quem, é 30 milhões, 40 milhões de reais aqui no Brasil, aí na presidência da República. Então veja, nós temos uma obra de arte lá que não, por exemplo, presidência da República, pronto, presidência da República, tem alguém lá que seja analista em museologia, analista na área de obras de arte aí? Não tem. Então eu vou colocar uma pessoa qualquer, eu vou fazer eu vou fazer um reparo em restauração e obra de arte. O que eu entendo de obra de arte? Não entendo nada. Então o que pode acontecer? Se eu fosse contratar por dispensa, poderia ter um sério risco de eu contratar uma pessoa que não fosse uma pessoa habilitada e poderia estragar uma obra de arte aí, ia dar um problema danado. Então por isso que lá por dispensa é só para quem entende, quem tem a finalidade específica para esta área. Quem não tem a finalidade específica para essa área é o caso de inexigibilidade. Então o examinador gosta de fazer esse paralelo aí para ver se você sabe essa distinção, perfeito? Então seria isso. Agora, o que nós vamos falar aqui? Voltando para a questão, eu tinha perguntado para você se é possível contratar um profissional do setor artístico diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública para o quê? Prestar um serviço de publicidade e divulgação aí do meu governo. E aí, posso ou não posso? Resposta: posso. Por quê? Porque eu estou contratando aqui um profissional de qualquer setor artístico, estou enquadrando isso aqui, mas para fazer esse serviço aqui. Por quê? Aqui é vedado o que? A inexigibilidade para serviço de publicidade e divulgação de quem? De profissionais ou de empresas relacionadas à publicidade, profissionais ou empresas relacionadas à publicidade e divulgação. Por isso que eu não posso contratar por esse caso aqui. Por quê? Eu estaria contratando daí sim o quê? Uma empresa que poderia ter financiado a minha campanha com publicidade e agora eu estou pagando por contratos. Então, aqui não. Aqui é o que? Um artista, certo? Um artista está fazendo a divulgação do governo aí. Perfeito, pode. Questão de juiz aí que caiu no CESP, tá? Por fim, a inexigibilidade, se ela for dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade, qual a pena? Detenção de 3 a 5 anos, mais uma multinha básica aí para quem fizer isso, ok? Então, era isso que nós tínhamos para falar da inexigibilidade. Até a próxima.